Olá, bem-vindos de volta. Bom, no nosso primeiro bloco a gente viu um pouquinho sobre o conceito dos atos administrativos, a gente viu que ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública, que vai estar ali regido pelo regime jurídico de direito público. A gente começou a falar também sobre os requisitos do ato administrativo. A gente viu que os requisitos existem para que esse ato administrativo tenha validade, para que ele possa produzir efeitos, por assim dizer. A gente falou sobre a competência do quem pode realizar aquele ato administrativo. A gente falou sobre a finalidade, sobre o para quê. E a gente lembrou que a finalidade ela vai se dividir em duas. Uma finalidade primária, que vai ser sempre a consecução de interesses públicos, e uma finalidade secundária, que vai ser ali o interesse específico daquele ato, seja conceder uma licença, afastar um servidor e por aí vai. Para finalizar o primeiro bloco, a gente falou também sobre a forma. A gente viu que a forma é um requisito de validade também, e que ela vai ser necessária se ela for prevista em lei. Uma vez que a forma foi prevista em lei, ela necessariamente precisa ser observada sobre pena daquele ato ser ineficaz, ser nulo. Bom, e a gente começa então o nosso segundo bloco falando sobre o nosso quarto elemento, o nosso quarto requisito dos atos administrativos, que é o motivo. Toda vez que a gente fala em motivo, a gente vai pensar na perguntinha por quê? Por que eu estou realizando esse ato administrativo? O motivo ou a causa também, sinônimo de motivo é causa, é aquela situação de direito, aquela situação de fato que vai determinar e que vai autorizar a realização do ato administrativo. Então, toda vez que a gente falar de motivo, a gente vai pensar numa situação de direito ou numa situação de fato que vai autorizar ali a realização daquele ato. É um pressuposto de fato, de direito, que serve de fundamento ao ato administrativo. O motivo, basicamente, ele vai acontecer, os atos administrativos eles vão ser praticados quando a gente tiver a coincidência de uma situação de fato, algo que ocorreu, em uma hipótese que é prevista em lei. Aí, os dois coincidindo, eu vou ter o ato administrativo. Por exemplo, quando eu tenho o exemplo que a gente já deu, da licença paternidade. Qual que é o motivo, qual que é o porquê de eu conceder a licença paternidade? O que aconteceu no mundo dos fatos que me permitiu conceder uma licença paternidade? Aquele servidor ser pai. Ou uma licença maternidade, aquela servidora ser mãe. O nascimento daquela criança permitiu que eu concedesse, e o fato daquele servidor ser pai ou mãe daquela criança me deu como motivo a licença paternidade. Então, eu tive um acontecimento de fato, algo que ocorreu na vida real, que foi o nascimento de uma criança, e uma lei prevendo que aquele servidor tem direito a uma licença paternidade ou maternidade. Então, eu tenho, um ato administrativo que pode ser realizado. Toda vez que a lei falar que aquele ato administrativo é vinculado, digamos que a administração necessariamente precisa realizar aquele ato, o motivo também vai ser vinculado. O exemplo que a gente deu, por exemplo, da licença paternidade. Nasceu a criança, necessariamente a administração tem que conceder ali a licença paternidade. Já quando o ato for discricionário, quando a lei apenas autorizar a prática daquele ato, nesse caso, a gente vai ter um motivo discricionário, por assim dizer. A gente vai ter diversos objetos ou diversas possibilidades de motivo. Por exemplo, a licença não remunerada para tratar de interesse particular. A administração pode ou não conceder essa licença. Então, dependendo digamos assim, do motivo que o servidor me der, da razão que o servidor me der, da razão que o servidor me trazer, eu não vou conceder aquela licença, porque eu não vou entender que é uma razão suficiente. Então, eu não vou ser obrigado, mas aí o ato é discricionário. Quando a gente falou em cada uma dos elementos, dos requisitos no bloco passado, a gente viu que eles trazem vícios. Então, quais são os vícios de motivo? Quando a gente fala em vícios de motivo, a gente vai pensar em motivo inexistente. O que é um motivo inexistente? Basicamente um fato inexistente. A lei vai determinar que diante daquele fato seja realizado aquele ato. Se aquele fato não existiu, a gente não tem como realizar aquele ato. Então, basicamente, se um servidor é reprovado no estágio probatório por inassiduidade, porque ele não compareceu, porque ele não foi trabalhar.
mas hora nenhuma foi demonstrado que aquele servidor não compareceu, não foi juntado uma folha de ponto e por aí vai, eu tenho um motivo inexistente, eu não comprovei o meu motivo. Então eu não posso demitir aquele funcionário. A gente também vai ter vício de motivo quando a gente falar em motivo ilegítimo. Ilegítimo ou juridicamente inadequado é quando a administração realiza ali um enquadramento inadequado do fato à forma. Por exemplo, a lei diz que diante de determinado fato tem que ser praticado determinado ato. Acontece que aquele fato existente, ele não se enquadra naquele ato que a norma permite, digamos assim, para a prática daquele ato. Por exemplo, de novo lá no servidor que é reprovado no estágio probatório. Dessa vez ele é reprovado por apresentação pessoal imprópria. Não estava se vestindo direito, a administração olhou e falou assim, vou te aprovar no estágio probatório não. Esse motivo é legítimo? A lei prevê que é um dos motivos possíveis para reprovar um servidor no estágio probatório a roupa que ele veste? Não. Então, esse motivo é ilegítimo. Eu não posso reprovar aquele servidor por traje, apresentação pessoal imprópria, porque ele está ali com um cheirinho ruim, porque ele não penteou o cabelo, porque ele está usando uma roupa suja e por aí vai. Isso não é razão para que o estágio probatório seja negado. A inassiduidade, é motivo suficiente? Ele seria um motivo legítimo, por assim dizer, mas ele tem que ser comprovado. Ausência de motivação. Ausência de motivação, o administrador simplesmente não expressou qual o motivo, quando a lei exige que tenha tido uma motivação. Aqui a gente vai fazer uma diferenciação. Quando a gente fala em motivo e motivação, são coisas diferentes. O motivo, como a gente viu, é o porquê, o que autoriza ali o administrador a realizar aquele ato. A motivação é a fundamentação, é a explicação do porquê que ele está fazendo aquilo ali. Na maior parte dos casos, a lei não vai exigir motivação. Ela vai simplesmente pedir um motivo e pronto, você não precisa motivar. Mas quando a lei falar que necessariamente precisa de motivação, a ausência da motivação vai ser também um vício do ato administrativo. E, por fim, o motivo ilegal. Quando a gente fala em motivo ilegal, é a causa daquele ato, ao invés dela se conformar, ao invés dela estar de acordo com a lei, ela está contrária à lei, ela está contrária ao que a lei dispõe. Então, se aquele motivo é ilegal, necessariamente ele é um motivo viciado. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos motivos determinantes. Basicamente, a teoria dos motivos determinantes, ela vai se aplicar tanto aos atos vinculados como aos atos discricionários, toda vez que a gente tiver uma motivação. Como a gente falou brevemente no slide passado, a motivação não é obrigatória, nem sempre será obrigatória. Mas uma vez que essa motivação ou ela é obrigatória ou ela foi feita mesmo não sendo obrigatória, o administrador está, digamos assim, obrigado pelo que ele escreveu. Uma vez que ele tenha enunciado, que ele tenha descrito o porquê que ele realizou aquele ato, que ele tenha descrito o motivo, mesmo que a lei não tenha expressamente imposto essa necessidade de motivação, aquele ato ele só vai ser considerado válido se a motivação estiver correta, se os fatos realmente ocorreram e se eles justificaram o ato. Dessa forma, gente, basicamente, a inovação de motivos de fato falso, digamos assim, inexistentes ou inocorrentes, vai viciar o ato administrativo que foi praticado. Basicamente, gente, o administrador não precisa explicar por qual motivo, ele não precisa motivar aquele ato administrativo, ele não precisa fundamentar de forma completa, digamos assim, um ato administrativo, a não ser que a lei assim exija. Mas, se ele motivou, se ele fez a motivação, ele está, digamos assim, distrito, ele está obrigado a ela. Exemplo, eu tenho ali uma exoneração ad nutum. O que é a exoneração ad nutum? A exoneração de um cargo em comissão, de livre nomeação e de livre exoneração. Eu vou ali e falo que eu estou exonerando aquele servidor porque eu preciso cortar os meus custos e aquele servidor não é necessário. Nesse caso, eu dei uma motivação pela exoneração daquele servidor. Eu não posso amanhã ir lá e contratar um servidor novo falando que pelo bem do serviço público, falando que tem serviço, que está faltando serviço e que eu tenho dinheiro para isso.
Por quê? Porque esse novo ato de contratação, ele está contrariando a motivação da exoneração. Eu não posso preencher aquele cargo como uma pessoa nova se eu falei que eu não tenho serviço para aquele cargo, que eu não tenho dinheiro para pagar aquele cargo. Eu não posso exonerar o servidor que estava ali e no dia seguinte ir lá e nomear um servidor novo para o mesmo cargo, digamos, com a mesma verba. Não faria sentido. Eu não era obrigada a motivar, mas eu motivei. Depois que eu motivei, eu não posso contrariar a minha motivação, digamos assim. Bom, sobre motivos, era isso. Então, toda vez que a gente falar em motivo do ato administrativo, a gente vai pensar no porquê que eu estou realizando aquele ato. E a gente passa, então, para o nosso último requisito, ou o nosso último elemento do ato administrativo, que nada mais é do que o objeto. Quando a gente fala em objeto, a gente está pensando no efeito daquele ato administrativo. A gente pode falar que o objeto do ato administrativo é a própria alteração no mundo jurídico que aquele ato provoca. É o efeito jurídico imediato que aquele ato produz. A gente trouxe aqui o exemplo. O objeto de um ato de concessão de uma licença paternidade, o que é? A própria licença paternidade. Basicamente, gente, o objeto é resultado prático que a administração se propôs a alcançar. Se o ato administrativo ele era concessão de uma licença paternidade, qual que é o resultado prático que ele quer? Conceder a licença paternidade, que aquele servidor seja afastado. O objeto, digamos assim, o efeito final é a concessão da licença. Para que esse objeto ocorra, ele tem, primeiro, ser lícito. O que é um objeto lícito? Ele é conforme a lei. Ele precisa ser possível. O que é um objeto possível? Ele é realizável. Eu não posso ter como objeto, por exemplo, caminhar na Lua. Se eu não tenho os meios de fazer com que aquele servidor caminhe na Lua. Tem que ser um objeto que é possível ser realizado. Eu não posso dar uma licença paternidade para um servidor que não é pai. Não seria possível. Ele tem que ser certo, no sentido de que ele tem que ser determinado, né? Ele tem que ter um destinatário certo, um efeito certo também, um lugar certo. E ele precisa ser moral. Toda vez que a gente fala em moralidade, a gente vai pensar ali em padrões comuns de comportamento, padrões corretos, padrões justos, padrões éticos. A gente vai pensar ali num ato administrativo sendo realizado conforme a boa-fé. Bom, no ato vinculado, e aqui a gente vai lembrar que ato vinculado é aquele que a lei prevê basicamente tudo o que precisa, o administrador não tem ali aquela gordurinha de oportunidade de conveniência, o motivo e o objeto vão ser sempre vinculados. Se eu tenho uma lei falando que a finalidade é tal, que o efeito é tal, aquele objeto é tal. Na licença paternidade, qual que é o objeto? A lei já fala, é a concessão da licença. Agora, se eu tenho um ato discricionário, os elementos, os requisitos, motivo e objeto também vão ser discricionários. Aqui a gente vai ter aquela gordurinha, aquele espaçozinho que a lei vai trazer para que aquele administrador valore o motivo, para que ele valore o objeto e que ele escolha ali entre os objetos autorizados por lei o que melhor se adequa àquele caso. O ato vai ser praticado se e quando a administração considerar conveniente e oportuno, basicamente. Em caso dos atos discricionários, o objeto ele vai ficar na dependência ali da escolha da administração pública. E essa escolha, essa liberdade, a gente vai chamar de mérito administrativo. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas antes da gente entrar no mérito administrativo, quais são, então, os vícios de objeto? Quando a gente fala em vícios de objeto, a gente está falando de um vício que é insanável. Ele sempre vai levar à nulidade do ato. Objeto impossível e objeto proibido pela lei são os dois vícios tradicionais que a gente tem. A gente pode ter um ato praticado com um conteúdo que não está previsto em lei, por exemplo, a suspensão de um servidor por 120 dias, quando a lei prevê um máximo de 90 dias. Por que esse vício é insanável? Porque a administração pública está distrita ali ao princípio da legalidade. Se a administração só pode fazer o que está previsto em lei, e eu aumento o dia de suspensão que não está previsto em lei, eu posso fazer isso? Não, eu tenho um vício de objeto. E a gente também pode falar de um ato praticado com um objeto diferente daquele que a lei prevê para aquela situação. Por exemplo, a lei prevê que para a instalação de uma banca de jornal na calçada, a gente precisa de uma permissão. Mas a administração vai lá e concede autorização. A gente vai ver a diferença entre esses dois institutos quando a gente falar de serviço público, mas basicamente a permissão precisa de requisitos a mais. A autorização é mais discricionária, por assim dizer. Então, ela vai ser menos segura.
a permissão ela já vai ter um vínculo maior, então ela vai ser um pouquinho mais segura. Então eu não posso fazer autorização quando eu precisava de permissão. O objeto aqui é diferente. Bom, finalizando então os nossos requisitos dos atos administrativos, o que a gente vai lembrar? A gente tem 5 requisitos. Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Toda vez que a gente falar de competência, qual perguntinha que a gente vai fazer? Quem? Quem pode fazer aquele ato? Toda vez que a gente falar em finalidade, a gente vai pensar, para quê? Para que eu estou fazendo isso? Qual a razão que eu estou aqui fazendo isso? A gente vai lembrar que a finalidade vai ser sempre separada em 2. Primeiro, a finalidade geral, que vai ser sempre a consecução de interesse público, e segundo, uma finalidade específica, que é de acordo ali com aquele ato específico, aquela necessidade específica da administração, seja a concessão de uma licença, seja o afastamento de um servidor, seja ali uma obra pública e por aí vai. A gente vai ter um requisito específico. Forma. A forma a gente vai pensar na pergunta como. Como eu vou fazer esse ato? Qual a forma que eu vou realizar esse ato administrativo? Como a gente viu, a forma, em regra, ela é prevista em lei. Se ela não for prevista em lei, ela se torna ali um requisito discricionário e o administrador vai ver qual a melhor forma para aquele ato específico. Mas, em regra, a forma que a gente vai usar é a forma escrita. O motivo, a gente viu que é a nossa perguntinha por quê? Por que eu estou realizando esse ato administrativo? O que aconteceu no mundo real que me permitiu realizar esse ato administrativo? No caso da licença paternidade, uma criança nasceu e aquele servidor se tornou pai. Então, eu tenho ali um fato, que é o nascimento da criança e o servidor se tornando pai, que vai ali exatamente de encontro com o que está previsto na lei que permite a concessão da licença paternidade. Então, o meu motivo, o meu porquê é o nascimento daquela criança. É aquele servidor se tornando pai. E o objeto, por fim, é o efeito. Qual o efeito que meu ato administrativo vai causar no mundo? O efeito da licença paternidade é conceder a licença, que aquele servidor seja afastado. Bom, gente, para finalizar os requisitos, a gente vai lembrar um pouquinho do mérito administrativo. Quando a gente fala em mérito administrativo, a gente está falando uma possibilidade que a administração tem de valorar ali critério de conveniência e oportunidade do conteúdo daquele ato administrativo. Toda vez que a gente fala em mérito administrativo, a gente necessariamente está falando de um ato discricionário. Por quê? No ato vinculado, o mérito do ato, a valoração do critério de conveniência, de oportunidade de conteúdo, já foi realizado. Ele foi realizado pelo legislador, pela pessoa que fez ali aquela lei e falou para a administração o que ela tinha que fazer, como que ela tinha que fazer e quando que ela tinha que fazer. Quando a gente fala em mérito administrativo, a gente está falando daquela gordurinha, daquele espaço que a lei deu para que o administrador possa ali escolher, que ele possa atuar com critérios de conveniência e oportunidade para entender quando vai ser melhor, como vai ser melhor, qual a melhor forma de realizar aquele ato administrativo. O mérito administrativo não é um requisito do ato em si. Ele é uma característica dos atos discricionários, por assim dizer. Em relação ao mérito administrativo, a gente vai lembrar também quando, na próxima aula, a gente vai falar sobre os casos de anulação, de revogação de ato administrativo. A gente vai separar cada um deles. Quando a gente fala em anulação do ato administrativo, é algo que o Poder Judiciário pode fazer. O Poder Judiciário pode anular atos ilegais. Para o Poder Judiciário poder fazer isso, ele está atuando dentro de requisitos objetivos, por assim dizer. A gente teve ali a ilegalidade daquele ato por algum motivo, e ele vai anular aquele ato. O judiciário não entra no mérito administrativo, não cabe ao juiz falar qual é o melhor momento, como aquele administrador tem que fazer aquilo. Senão a gente teria ali uma intervenção do judiciário dentro do executivo. A melhor pessoa, digamos assim, para decidir o quando e o como é o administrador, porque é a pessoa que está mais próxima ali, não o juiz. Então o juiz não pode analisar o mérito administrativo. Só em casos excepcionalíssimos, quando aquele ato administrativo, sendo discricionário, o administrador foi muito fora da curva, ele violou ali os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, fez algo muito fora do normal, aí o juiz pode entrar e falar que ele vai anular aquele ato administrativo por conta do mérito, mas ele não pode simplesmente fazer pelo legislador. Ele vai anular, falar, olha, esse ato já não produz mais efeito, vá lá, administrador, e faça novamente, não é o juiz que vai fazer.
tá bom? Sempre lembrem disso, que a atuação do judiciário, ela não está atrelada ao mérito administrativo. A atuação do judiciário é sempre em relação a requisitos objetivos, é sempre a vícios objetivos, por assim, vícios de legalidade, e não de vontade. Mas vamos lá, a gente viu os requisitos dos atos administrativos, e agora a gente passa a falar de atributos dos atos administrativos. Quando a gente fala em atributos de ato administrativo, o que a gente vai pensar? A gente vai lembrar lá da nossa aulinha de regime jurídico administrativo, que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre eles, mas que trouxe pra gente que a administração pública tem um regime jurídico específico, que ela tem ali deveres e obrigações que são diferentes dos particulares. E é exatamente isso que a gente vai lembrar quando a gente fala em atributos dos atos administrativos. A gente vai lembrar que a administração, ela está sujeita, digamos assim, àquele princípio da supremacia do interesse público. Quando a gente fala em ato administrativo, a gente já falou isso. A gente está falando em algo que busca, digamos assim, a finalidade de interesses públicos. Então, busca o interesse de várias pessoas, de uma coletividade, de uma melhor organização daquela sociedade, por exemplo. Então, para que isso ocorra, é necessário que os atos administrativos eles tenham alguns atributos que os atos normais não têm. Eles precisam ter atributos que eu, como Clarissa, não tenho. Eu, como pessoa física, não possuo. Mas eu, como servidora, possuo. Precisa de atributos que sejam diferentes. Eu simplesmente chegar lá e virar para você, sei lá, fecha esse restaurante seu aí, porque a comida tá podre. Eu, Clarissa, falar, serve para quê? Você vai fechar seu restaurante porque eu falei que sua comida tá podre? Não. Mas se um agente da vigilância sanitária chega lá e fala, olha, fulano, eu estou interditando o seu restaurante porque a sua comida está podre, você é obrigado a fechar o seu restaurante, não é? Por quê? Porque esse ato administrativo, ele tem requisitos específicos. Aquele agente sanitário, digamos assim, o ato que ele emana tem um poder, por assim dizer, maior do que o ato da Clarissa, do que do ato do José, e por aí vai. Então, quais são os atributos do ato administrativo? A gente vai lembrar, são 4 atributos, a gente vai lembrar da presunção de legitimidade, da imperatividade, da autoexecutoriedade e da tipicidade. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente fala em presunção de legitimidade, a gente está falando que aquele ato administrativo, ele vai produzir os seus efeitos desde o momento da sua edição, ainda que sejam apontados vícios que possam levar à sua futura invalidação. A presunção vai estabelecer uma aplicação imediata do ato administrativo. Quando a gente fala em presunção de legitimidade, o que eu estou falando? Estou falando, meu ato é válido. Se fui eu, a administração pública, que emanei aquele ato, presume-se que o que eu fiz está correto. Então, vai caber a você, administrado, provar que não é. Aqui, o ônus da prova, o dever de provar muda, sai da administração e vai para o administrado. Se o ato é administrativo, cabe àquele administrado provar, falar, tá errado. E lá na administração, falar, administração, você fez algo que não está correto. Ou então ir lá no judiciário e falar, judiciário, isso aqui está errado, o administrador não podia fazer isso, não. E não só falar, mas provar que aquilo ali está errado. Todos os atos administrativos possuem esse atributo. Todo ato administrativo é presumidamente legítimo, por assim dizer. A presunção de legitimidade, como a gente viu, ela vai permitir que aquele ato seja executado naquele momento. Então, a partir do momento que eu tenho a edição daquele ato administrativo, ele já pode produzir efeito. Para ele parar de produzir efeito, eu preciso cutucar ou a administração ou o judiciário. Lembrando que essa presunção ela é relativa, então eu posso provar o contrário, mas vai caber a mim provar. Consequências jurídicas. O ônus da prova da ilegalidade é sempre de quem alegar aquele vício. Então, se eu, administrado, fui lá e aleguei, eu que tenho que provar, ou então se foi um outro órgão da administração pública, aquele órgão que vai ter que provar. O Poder Judiciário não vai poder apreciar a validade desse ato de ofício, ele não pode, por conta própria, avaliar a validade desse ato. Ele precisa ser cutucado, gente. O Poder Judiciário, a gente sempre vai lembrar que ele é moroso. Ele, digamos assim, ele está sempre dormindo. Para ele acordar, eu tenho que ir lá e cutucar ele. Falar, Poder Judiciário, olha isso aqui. Eu preciso levar uma demanda a ele. O Poder Judiciário não age de ofício. A presunção de legitimidade, ela tem 2 facetas. A gente tem a presunção de legitimidade propriamente dita, que vai trazer para a gente que aquele ato, ele se aperfeiçoou de forma legítima, ou seja, ele está conforme a lei, ele foi feito conforme a lei, está em conformidade com a lei,
mas a gente também tem a presunção de veracidade, que vai falar que aqueles fatos alegados pela administração, eles existem, eles ocorrem e eles são verdadeiros. Basicamente, eles possuem fé pública. Quando a gente pensa num ato da administração, a gente vai pensar, por exemplo, numa certidão, numa declaração, num atestado. Tudo isso tem fé pública, parte do pressuposto de que o que está escrito ali é correto, é verdadeiro. Bom, sobre a presunção de legitimidade, era isso que a gente tinha para conversar. Sempre lembrar que se é um ato administrativo, presume-se que esse ato é verdadeiro, que ele é legítimo, que ele foi realizado por alguém que é competente, que ele foi realizado conforme a lei e que o conteúdo dele é verdadeiro. Para provar o contrário, eu preciso provar, eu preciso me movimentar, eu preciso ir à administração, eu preciso ir ao judiciário e comprovar que teve ali algum vício, digamos assim, que ele não, que o que aconteceu ali é ilegal, que o que está escrito ali não é verdade, por aí vai. Segundo atributo, imperatividade. Toda vez que a gente fala em imperatividade, a gente vai pensar naquela qualidade de se impor a terceiro. Basicamente, o ato administrativo, ele se impõe perante terceiro, independentemente da concordância dessa pessoa. É uma coercibilidade, por assim dizer, para o cumprimento daquele ato. Aquele ato pode ser imediatamente imposto àquele administrado, mesmo que contraria a vontade daquele administrado. Basicamente, gente, é um poder que a administração tem de invadir a esfera jurídica alheia. Ela pode ali, sem qualquer tipo de anuência da pessoa, fazer com que aquela pessoa se obrigue a algo. Não é todo ato administrativo que vai ser imperativo, mas somente aqueles que vão impor uma obrigação para o administrado. Toda vez que a administração impor uma obrigação para aquele administrado, necessariamente aquele ato vai ser imperativo. O que isso quer dizer? Eu não preciso perguntar para o administrado ou para o servidor, para quem quer que seja, se ele quer fazer. O exemplo que a gente deu do restaurante fechando. Vocês realmente acham que o agente sanitário vai virar bater lá na porta do restaurante e falar: ô, dono do restaurante, aqui, tá, a comida aqui tá meio estranha, você não tá colocando as coisas na geladeira, a validade aqui já passou. Vamos fechar esse restaurante? O que você acha de fechar seu restaurante? Gente, qual que vai ser a resposta? Óbvio que não. Vou perder dinheiro fechando meu restaurante? Não. Então, eu não tenho que perguntar, eu tenho que ir lá e fechar. Por que o ato é imperativo? Porque eu vou lá e fecho, eu vou lá e interdito aquele restaurante e acabou. Eu não preciso que o dono do restaurante concorde com isso. Isso é imperatividade. Por outro lado, a gente vai falar também da autoexecutoriedade. E uma autoexecutoriedade não se confunde com imperatividade. Imperatividade é aquela questão da coercibilidade, de poder, de ser necessário, digamos assim, daquele administrado ser obrigado a realizar. A autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração tem de pôr em execução seus próprios atos, por meio de meios próprios, sem necessidade de ir lá cutucar o judiciário para isso. Inclusive, se for o caso, por meio de força. Exemplo, retirada forçada de moradores de um prédio que ameaça ruir, a dissolução de uma passeata. Geralmente, a autoexecutoriedade, ela não afasta a apreciação judicial do ato. Ela apenas dispensa a necessidade de uma autorização prévia, basicamente. Autoexecutoriedade, gente, é basicamente, vamos supor, eu vou lá, vamos pegar o exemplo que está aqui, uma retirada forçada de moradores de um prédio que está ameaçando ruir. Estou vendo que o prédio vai cair. Tá chovendo muito, eu preciso tirar essas pessoas dali. Eu já determinei que aquele prédio está condenado, que aquelas pessoas precisam sair. Eu preciso ir lá no judiciário, cutucar, falou judiciário, eu já determinei que eles saiam, mas eu preciso que você vá lá e me possibilite tirar eles de lá. Não, né, gente? Óbvio que não. Quando eu tenho ali, por exemplo, vamos pensar numa multa de trânsito. Eu tenho o meu radar, a gente viu lá sobre o poder de polícia, as fases do poder de polícia, eu tenho o meu radar, eu tenho um limite da lei, o radar, passei ali correndo, tomei uma multa. O Estado foi lá e me deu uma multa. O Estado precisa perguntar para o judiciário se ele pode dar a multa? Não. Talvez para executar aquela multa, se eu não pagar por vontade própria, aí talvez ele tenha que ir ao judiciário. Mas ele não precisa pedir autorização para multar. A execução daquele ato administrativo é dele. Ele não precisa de autorização para tirar os moradores do prédio. Ele não precisa de autorização para dissolver ali uma passeata que se transformou numa rixa generalizada e por aí vai. Basicamente, a autoexecutoriedade também é um atributo que não vai estar previsto em todos os atos administrativos. Ela só vai ser possível quando a lei expressamente previr, basicamente,
ou quando a gente estiver diante de uma medida urgente. Sem aquilo ali, o interesse público vai estar ali extremamente comprometido. É um atributo do ato administrativo que está muito presente nos casos do poder de polícia. Então, toda vez que a gente estiver falando de poder de polícia, a gente vai lembrar um pouquinho dele também, tá bom? A gente vai só fazer uma diferenciação entre exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade, a gente fala em exigibilidade quando a administração tem o poder de exigir do administrado obrigações que ela unilateralmente colocou para ele ali. Sobre pena ali de infringir numa multa ou num tipo de outra penalidade. A executoriedade é a possibilidade que a administração tem de praticar o ato, de compelir diretamente que aquele administrado pratique. Ela não está simplesmente falando, olha, se você não praticar, eu vou multar. Não, ela está literalmente fazendo com que ele faça. Então, são conceitos diferentes. Então, vamos lá, o que a gente viu até agora? Presunção de legitimidade. O ato administrativo presume-se que ele é correto, realizado por quem de direito, e que tudo que está nele é verídico. Imperatividade. Eu não preciso da vontade do administrado para poder realizar ato administrativo. Se eu realizei, se eu obrigo o administrado, ele está obrigado a fazer. Eu não preciso perguntar para ele, não preciso da anuência dele para isso. Autoexecutoriedade. Eu não preciso bater na porta do judiciário para executar os meus atos, alguns atos administrativos. Eu posso ali, inclusive por meio de força, fazer ali o necessário para que aquele ato administrativo tenha ali a consecução de interesse público. E para finalizar, a tipicidade. Toda vez que eu falo em tipicidade, eu estou falando ali no princípio da legalidade, basicamente. Estou falando na necessidade que aquele ato administrativo corresponda a uma figura previamente definida pela lei. Como a gente viu, o princípio da legalidade fala que tudo que a administração pode fazer tem que estar previsto em lei. Então, a administração não pode praticar ato inominado, ela não pode ali criar um ato novo sem estar previsto em lei. Nisso difere do particular. O particular pode fazer tudo. Legal, seria um absurdo, digamos assim, uma forçação de poder da administração. E também afasta a possibilidade de um ato completamente discricionário. Como a gente viu, a discricionariedade não é geral. Ela é só uma gordurinha. A gente não pode ter um ato que é 100% discricionário. Exatamente porque alguns requisitos deles são típicos, tem que estar previsto em lei. Tipicidade é previsão em lei, gente, basicamente. A gente tem a presunção de legitimidade, presume-se que aquele ato é legítimo e verídico. Imperatividade, eu não preciso de concordância do administrado para realizar aquele ato. Autoexecutoriedade, eu não preciso bater no judiciário, bater lá nas portas do judiciário para poder executar o meu ato administrativo. E tipicidade, todos os meus atos administrativos precisam estar previstos em lei. Em contrapartida, no nosso primeiro bloco, no início desse bloco, a gente viu também os elementos ou requisitos do ato administrativo. Quais são, o que é elemento? O elemento é o que dá validade, o que faz aquele ato administrativo ser válido, poder ser eficaz, poder produzir efeito. Então, ele precisa ser, os elementos são competência, aquele ato administrativo precisa ser realizado por um agente competente, ele tem que ter um objeto previsto em lei, um objeto de acordo com a lei, então, o efeito daquele ato administrativo tem que ser previsto em lei, a forma pode ou não estar prevista em lei, em regra é a forma escrita, é o como a gente vai realizar, né? Aqui o quem, o como, a finalidade, o para quê, para que eu estou realizando aquele ato administrativo, o que eu busco com aquilo ali. Então, sempre finalidade geral, consecução de interesse público, finalidade específica, o que aquele ato especificamente quer ali, seja conceder uma licença para realizar uma obra pública, uma licitação, e por aí vai. Motivo, o porquê, o que aconteceu que me permite realizar esse ato, e o objeto, o efeito, o que esse ato realmente vai realizar. Bom, gente, nessa aula era isso que a gente tinha para conversar. A gente vai fazer alguns exercícios só para fixar, mas é uma matéria muito importante. Saibam diferenciar atributo de elemento. Elemento é a mesma coisa que requisito. Saibam quais são os 5 requisitos e os 4 atributos. Isso vai resolver muita questão de prova para vocês. Mas vamos lá, questão número 6. Os atributos dos atos administrativos constituem aquilo que, juntamente com os elementos, norteiam os atos administrativos.
são características que fazem com que o ato seja aplicado ou não. Levando tal conceito em consideração, assinale a alternativa que corresponde a atributos do ato administrativo. Então, ele quer a alternativa que fala só de atributo, lembrando que o atributo é diferente de elemento ou requisito. Os atributos são lá o que o regime jurídico administrativo traz para aquele ato, né? Digamos assim, aquele a mais que o ato administrativo tem. Imperatividade é atributo do ato administrativo? A gente viu que que não precisa de anuência do administrado. Isso é a imperatividade. Autoexecutoriedade é atributo do ato administrativo? É o que a gente viu que o judiciário, a administração não precisa recorrer ao judiciário para executar os seus atos. Então, a nossa resposta já está de cara na letra A. Mas vamos lá. Tipicidade é atributo do ato administrativo? A gente viu que é a necessidade de ser prevista em lei. Finalidade é atributo do ato administrativo? Não, finalidade é o para quê. É um requisito de validade do ato administrativo. Então, não é atributo, é elemento ou requisito. Competência é atributo? Não, competência também é elemento, é o quem. Forma é atributo? Não, forma também é elemento ou requisito, que é o como. Motivo, por quê? É elemento ou requisito do ato administrativo, não é atributo. O objeto lá é o efeito que aquele ato administrativo vai realizar. Então, ele também não é atributo, ele é requisito ou elemento. Então, a resposta é a letra A, imperatividade e autoexecutoriedade. Questão número 7. Com relação aos requisitos do ato administrativo, pode-se afirmar que X é o poder que a lei outorga ao agente público para o desempenho de suas funções. E Y trata-se da circunstância de fato e de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática do ato administrativo. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o enunciado. Então, a gente tem aqui 2 requisitos do ato administrativo que a gente tem que reconhecer. Vamos ver as dicas que a questão traz para a gente. Poder que a lei outorga ao agente público para desempenho de suas funções. O que a gente viu? Quando a gente falou sobre a competência, a gente falou toda vez que a gente estiver falando de sujeito, de quem pode realizar, a gente está falando de competência. Então, competência é o poder que a lei outorga ao agente público para o desempenho de suas funções. E o segundo, a circunstância de fato e de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática de ato administrativo. Então, a nossa palavrinha-chave está aqui, circunstância de fato e de direito que autoriza. É o que aconteceu, por que eu posso realizar aquele ato? Por que eu tenho autorização para realizar aquele ato? O que é o porquê, quando a gente falou dos requisitos ou dos elementos? O porquê é um motivo. Então, motivo é a circunstância de fato e de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática daquele ato administrativo. E a alternativa que tem competência e motivo, respectivamente, é a letra D. Vamos lá. Questão número 8. Acerca dos atos administrativos, julgue o próximo item. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. É a imperatividade que vai falar que a administração não precisa bater lá na porta do Judiciário? Não, é a autoexecutoriedade. A imperatividade vai falar que os atos administrativos são coercitivos, que eles obrigam os administrados, que eles obrigam as pessoas contra quem eles estão sendo impostos, e não que eles podem ser executados diretamente. Quem fala que pode ser executado diretamente é a autoexecutoriedade. Então, a nossa questão está errada. Questão número 9. A situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo é uma questão sobre requisitos dos atos administrativos. Qual que é o requisito que fala para a gente de situação de direito ou de fato, que fala da gente do porquê que eu posso realizar aquele ato administrativo? A gente acabou de falar, é o motivo. Competência é quem pode realizar. Finalidade é o para que eu estou realizando, o que eu estou buscando alcançar. O objeto é o efeito, qual o efeito que meu ato administrativo vai ter? O motivo é sim o porquê, o que está me autorizando, o que aconteceu que me autorizou a realizar ali aquele ato administrativo. E para finalizar, a questão número 10. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões decorre do atributo denominado, letra A, exigibilidade? Não, quando a gente falou de exigibilidade, a gente está falando ali de ser exigível, de ser coercitivo, digamos assim. Autoexecutoriedade? É autoexecutoriedade.
quando a gente falou da autoexecutoriedade, o que a gente falou? Que a administração não precisa ir ao Poder Judiciário e bater na porta, que ela pode realizar por conta própria. Ela é executiva, digamos assim, ela pode ser autorrealizável. Vinculação está atrelado aos atos vinculados, é aquilo que está previsto ali em lei, que é que a lei já colocou todos os requisitos necessários. Discricionariedade, por outro lado, é aquela gordurinha que a administração tem de poder escolher, mas nenhum dos dois fala sobre pôr em execução determinado ato. E a competência é um elemento, como a gente viu, é um requisito que vai falar quem que pode realizar aquele ato. Então, a resposta letra B, autoexecutoriedade. Bom, gente, nessa aula era isso que a gente tinha para conversar. A gente vai ter mais uma aula ainda de direito de atos administrativos para finalizar a matéria, mas essa primeira aula é a mais importante, sem sombra de dúvidas. Então, façam os exercícios, releiam os slides, releiam o material e qualquer dúvida podem me mandar por e-mail, eu estou à disposição. Muito obrigada e até uma próxima aula. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o concurso da Câmara Municipal de Americana, cargo oficial legislativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É o Gabaritando Câmara de Americana, oficial legislativo. E eu quero nesse vídeo mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso, tá? Você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente. Comprou, já recebe, instantâneo. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o prazo de validade do curso preparatório é de 1 ano. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas, então nós vamos disponibilizar os slides dos professores no formato PDF, tá bom? E estamos preparando um super bônus, que são os cadernos de questões. São cadernos de questões, pessoal, gabaritados, questões gabaritadas. São milhares de questões à sua disposição, em que nós separamos por matéria, ok? Valor especial de lançamento do curso preparatório, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65 hoje em dia, hein? Aqui você pode adquirir o curso online preparatório, certo? O curso que vai te levar à aprovação, salário que ultrapassa a casa de R$ 4.000, estabilidade. Então vale muito a pena trabalhar, morar em Americana, com certeza absoluta. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar a sua dúvida que os nossos consultores vão te atender, vai sanar todas elas. Ou você pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Uma aprovação aí no concurso da Câmara Municipal de Americana. Você quer começar o curso, inicie já, não perca tempo, para que você realmente esteja bem preparado até a data da prova, tá bom? Grande abraço e até mais!